Então agora eu quero ver como é que a gente pode usar os recursos de CSS, coisas que a gente já viu em outros momentos ou em outros vídeos que eu tenho disponibilizados, por exemplo, nas playlists de desenvolvimento web. Como é que nós podemos organizar uma estrutura de um arcabouço, de uma estrutura principal do layout de página e depois colocar os componentes e as rotas ali dentro, então, para serem renderizadas para o usuário. Então, veja bem, nós estamos aqui com essa tela, nós colocamos uma barra, um cabeçalho, um rodapé. Aqui os ícones estão escondidos aqui embaixo, né? Mas eles conseguem, é possível navegar, né? Entre os itens que estão aqui, ó, estão escondidos. Como é que a gente poderia organizar isso? Então, eu vou fazer da seguinte forma. Nós vamos voltar aqui nesse nosso ambiente e eu vou criar, dentro da pasta de Assets, eu vou criar uma outra pasta chamada CSS, e dentro dela eu vou criar um arquivo chamado main.css. Poderia criar aqui, por exemplo, usando SAS, né, ou SCSS, mas nós vamos fazer dessa forma. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é mudar o body para ter uma margem zero, né? Então, body com margem zero. Se eu fizer isso aqui neste elemento, eu não vou ter nenhuma alteração ainda aqui na margem do programa, né? Porque esse arquivo de CSS ele não foi lido. Então, o que eu posso fazer? É vir aqui no arquivo principal, no main.css, e importar, né? Então, eu vou importar aquele arquivo, né? Ponto barra assets css main.css. Quando eu importo, então, esse arquivo, agora eu já posso, então, ver que eu não tenho mais aqui as bordas. E eu vou criar nessa minha estrutura do main.css, eu vou criar agora, neste momento, já que a gente está trabalhando com a app, né, a div app como a div principal, né, eu vou usar ela, eu poderia usar uma class content, poderia, bom, até talvez faça sentido, né, eu criar uma class que é a página principal, o meu wrapper principal, né, mas por enquanto eu vou colocar aqui na app, e eu vou colocar que essa app ela vai ter um display grid, e ela vai ter uma altura de 100 VH, né, toda a altura dela. Ela vai ter uma grid template columns. Eu quero que ela tenha, por enquanto, só uma coluna. Então, ela vai ter um fragmento de coluna. E uma grid template rows. Eu quero que, neste caso aqui, ela vai ter 3 linhas, uma com 10%, uma outra linha automática e uma outra com 10%. E eu vou criar, então, uma classe header. Essa classe header ela vai ser um display. Nós vamos chamar ela de header. Nós vamos ter uma classe footer e ela vai ser, opa, não é display, né? Ela vai ser minha grid area. Minha grid area dela vai ser header. A minha outra classe vai ter um grid area footer. Eu vou criar também uma classe content, que ela vai ser da grid area content. E como nós criamos aqui 3 colunas, 3 linhas, então nós vamos colocar que a minha grid template areas vai ser igual. Então eu vou fazer assim, né? Vai ser igual a header, na linha de baixo vai ser o meu content. Isso é só uma questão de organização, né? Eu poderia organizar tudo um lado do outro sem problema nenhum. Então eu tenho header, content e footer. E agora, naqueles componentes, ao invés de eu vou apagar essa parte aqui do meu header que eu já tinha, eu vou apagar esse header aqui, né? E vou falar que ele é class igual a header. Vou fazer a mesma coisa no rodapé. Eu vou apagar esse rodapé aqui. E vou falar que ele é de class. Opa. Class igual a footer. E no meu app principal, no meu arquivo de app principal, eu vou criar uma div, que eu vou chamar ela de content, né? E vou colocar todo esse conteúdo aqui dentro dessa div, content. Agora, se eu olhar o meu conteúdo, veja como é que ele ficou. Eu tenho um título, um rodapé e um cabeçalho, né? Não dá pra gente... desculpa. Um título, né, um cabeçalho, um rodapé, né, que está nesse título aqui, e o meu texto principal. Para que a gente perceba bem os elementos, então eu vou colocar um background color agora. Então, veja, eu vou voltar no código, né, que está aqui. Eu não estou mais usando esse app aqui, pode deixar aqui, porque ele é global, né? Mas aqui no rodapé e no cabeçalho eu não tenho mais nenhum estilo definido, né? Aqui no arquivo do main, então o que eu posso fazer? O meu header,
eu vou colocar o meu background color de... Vou botar um ponto de vírgula em cima. Então, Royal Blue. Eu vou colocar o mesmo no footer, Royal Blue. Então, a gente já vai perceber aqui a diferença, então, do rodapé e do cabeçalho. Aqui no rodapé ainda vou fazer, então, um display. Vou chamar ele como display flex, apenas para centralizar. Eu vou colocar um ponto e vírgula aqui. Display flex, com um justify content de center e com um align items de center. Vou colocar também no header uma cor de fonte branca e uma fonte size de 32 pixels. Então, ó, já teve uma mudança aqui no meu título. O meu rodapé, aqui também eu vou colocar uma fonte color de branca. Vou colocar, não é fonte color, né? É só color branca. Eu vou também colocar um display flex. Eu vou colocar um justify content de flex start. Um align items para colocar ele centralizado. E vou então colocar um padding de 20 pixels para afastar ele um pouquinho aqui, ó. Então, tá um pouco afastado. Eu posso fazer só um padding left, para não afastar ele embaixo. É só um padding left. Pronto, tá aqui. 20 pixels, afastadinho aqui. Um texto que informa sobre o proprietário, um título e o meu texto principal aqui no meio. Então, essa é uma estrutura que nós criamos, né? Uma estrutura bem interessante, por sinal. Pronto, está. É uma estrutura básica que nós podemos colocar para a organização da nossa página. Eu já vou fazer um avanço nisso e colocar algumas estruturas a mais, alguns detalhes a mais, usando essa ideia de flex com CSS Grid, junto aqui desse ambiente do Vue.js.